Olá, caríssimos estudantes. A gente vai fazer aqui uma retomada do conteúdo da última aula, que é sobre cilindro, né, o cálculo de área e volume do cilindro, para ser utilizado na avaliação bimestral. Então, inicialmente, a gente fala sobre a área do cilindro, né? Então, vamos falar da área da superfície, ou seja, a área total. Aqui nós temos o desenho de um cilindro reto, né? Vocês podem observar aqui, né? O cilindro, quando ele é planificado, ele vai ter essa forma que vocês veem aí à frente, né? Nós vamos ter duas bases que são circulares, né? Com aqui a primeira base, a segunda base são circulares. Essa base ela vai ter um raio, né? Que a gente vai denominar aqui de R, que corresponde justamente a essa medidazinha aqui, né, gente? E essa parte lateral aqui, que é essa parte do cilindro, a parte lateral, a superfície lateral, ela é um retângulo, né? E aí nós sabemos que essa parte do comprimento, né? Essa parte aqui do comprimento do retângulo, ela é justamente o comprimento da circunferência, que a gente calcula por essa equação, né? Comprimento é igual a 2 vezes π, né? Vezes o raio. Então tá aqui, ó, o comprimento da circunferência, que é justamente o comprimento do retângulo, e aqui a largura desse retângulo é justamente a altura desse cilindro reto, né? Então, para nós calcularmos a área lateral, gente, essa área lateral, aliás, a área da base, nós vamos falar agora da área da base, como é que a gente calcula a área da base. Nós vemos que a base aqui, a base, ela é o quê? Um círculo. Então, nós vamos fazer o quê? A área do círculo. Essa área do círculo, ela é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, se nós vamos calcular a área de cada base dessa, né? A área de cada base dessa, ela vai ser igual a isso aqui, ó. π vezes o raio ao quadrado. É a área da base. Para nós calcularmos a área lateral, a gente já viu aí anteriormente que esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência. É 2π vezes o raio. E aqui nós temos a altura do cilindro, né? Como eu tenho aqui um cilindro reto, isso aqui corresponde à altura. Aqui nós temos o raio, né? Então, para calcular essa área aqui, que é a área lateral, nós vamos dizer que a área lateral vai ser igual ao comprimento do retângulo, que é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Para a gente calcular essa área aqui, né? Que é a área lateral do cilindro, né? E agora, gente, vem a área total. Então, vamos pensar bem aqui, ó. Se eu quero a área total do cilindro, eu vou dizer que ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a 2 vezes a área da base, né? Por quê? Porque no cilindro nós temos, ó, esses dois círculos que são as bases do cilindro, né? Então, a área total vai ser 2 vezes a área dessa base, somado com a área lateral. Nós já vimos que a área da base, né? Então, a área total aqui vai ficar assim, 2 vezes. Quem é a área da base? A base aqui é π vezes o raio ao quadrado, né? π vezes o raio ao quadrado. Aí a gente vai somar isso aqui com a área lateral. Nós vimos que essa área lateral anteriormente vai ser, ó, o comprimento, 2π vezes o raio, vezes a altura, né? Ó, 2π vezes o raio vezes a altura. Então a gente pode botar aqui, ó, a área lateral vai ser 2π vezes R vezes H, né? Gente, se vocês perceberem, nós temos aqui, ó, algo em comum, ó. Nós temos em comum o 2, nós temos em comum o π, nós temos em comum o R. Então a gente pode escrever assim, ó, a área total de um cilindro, ela vai ser 2πr, né? 2πr, que multiplica quem? Que multiplica R, porque aqui quando eu fizer 2πr vezes R, vai dar isso aqui, 2πr ao quadrado. Mais o que? Mais H. Porque quando eu fizer 2πr vezes H, vai dar 2πrH.
Então a gente simplifica a equação da área total para essa equação aqui, ó. 2πr seria o comprimento que multiplica o raio somado com a altura do cilindro. Aí agora, gente, vamos calcular o volume do cilindro. Na aula anterior já mostrei para vocês que o volume do cilindro, ele é igual a quem? É igual à área da base vezes a altura. Porque aqui no cilindro nós vamos ter isso, ó. Nós vamos ter isso aqui, que é a base, né? Que é um círculo. E nós vamos ter isso aqui, que é a altura do cilindro, né? Então, para calcular o volume desse cilindro, eu vou pegar a área da base. Nós já sabemos que a área da base é π vezes o raio ao quadrado, aí vezes a altura. Então, você vai ficar com essa equação aqui. O volume do cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes h, que é a altura. Aqui tem um quadro resumo das equações, né? Ó, aqui é a fórmula para você encontrar a área da base, né? Que é π vezes o raio ao quadrado, que é a área do círculo. Aqui a área lateral, né? Que é 2πr vezes h. Aqui a área total, né? Ó, 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aqui para você calcular o volume, que é a área da base, né? Isso aqui vezes a altura. Aí seria um resumo das equações, que você pode calcular a área e o volume do cilindro. Vamos aqui trabalhar umas questões, só revisando, tá? Ele diz aqui, ó. A área lateral de um cilindro circular reto é isso aqui, ó. Ele está dizendo que a área lateral é isso. Dado que a altura desse cilindro é 15 centímetros, calcule o seu volume. Olhem bem, veja só. Ele está dizendo que a altura desse cilindro é 15 centímetros. Aqui nós temos o raio. Ele está dizendo que a área lateral, ele disse que a área lateral do cilindro, ela é igual a 300 π centímetros quadrados. Mas o que é que a gente sabe da área lateral? A gente sabe que a área lateral, olhem bem, a área lateral, ela é igual ao quê? Ao comprimento multiplicado pela altura. Ao comprimento aqui, quando a gente abre aqui no forma um retângulo, então vai ser assim, ó, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, né? Isso aqui é a área lateral do cilindro. Aí ele está dizendo que essa área lateral é 300. Então a gente pode fazer isso, gente. Trocar aqui a área lateral por 300 igual... Não, 300 π. Deixa eu só corrigir aqui. Ó, a área lateral é isso, né? Ó, 300 π. Ó, 300 π. Aí igual a 2π vezes r vezes a altura. Ó, olhe bem que ele está dizendo que a altura desse cilindro é 15. Então eu posso botar aqui 15. Aí eu faço isso, gente. Ó, eu posso cortar esse π com esse π. Aí vai ficar aqui assim, ó. 300 é igual 2 vezes 15 dá 30. 30 o quê? 30R. Agora eu vou descobrir quem é esse R, o raio. Eu faço 300 dividido por 30. Cancela aqui, fica R igual 30 por 3 dá 10, gente. Então o raio dessa base aqui é 10 centímetros. Aí ele está pedindo para a gente calcular o volume desse cilindro. O volume, pessoal, a gente viu que é a área da base vezes a altura. O volume é igual. Quem é a área da base? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? Então vai ficar assim. O volume vai ser igual a π vezes. Quem é o raio? É 10. 10 ao quadrado vezes. Quem é a altura? A altura do cilindro é 15 centímetros. Então vai ficar assim. V igual 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 15, gente. 100 vezes 15. Fazendo aqui a continha vai dar 1.500, né? Então aqui eu vou dizer que o volume vai ser 1.500 π centímetros cúbicos.
Aqui ele não mandou usar o valor de π, a gente pode deixar aqui o valor do π mesmo. Mas a gente sabe que esse valor de π é 3,14. Então, dependendo da questão, você pode usar ou não. Então, poderia deixar assim, certo? Vamos agora para essa outra questão. Aqui ele diz assim, você tem um reservatório em formato cilíndrico. Ele possui 6 metros de altura, ó, a altura desse reservatório é de 6 metros. E o raio da base, ó, o raio aqui da base, ele diz que mede 2 metros, tá aqui, ó. O raio da base mede 2 metros. Aí ele pede para você calcular o volume e a capacidade desse reservatório em litros. Veja só. Vamos calcular o volume. O que é o volume, pessoal? É a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual. Quem é a área da base? É π vezes o raio ao quadrado, vezes aqui a altura. Então, o volume vai ser igual. Π vezes... Quem é o raio aqui? Quem é o raio? É 2. Então, 2 ao quadrado vezes... Quem é a altura? É 6. 6 metros. Então, o volume aqui vai ser igual. Ó, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 6 dá 24. 24π. 24π centímetros cúbicos. Só que aqui, gente, ó... centímetros não, desculpa. Metros cúbicos, tá? Que aqui tá em metro. Metros cúbicos. Então, olha só. O volume foi 24 π metros cúbicos. Mas aí você vai fazer o seguinte. Como ele tá pedindo a quantidade de litros que tem nesse reservatório, nós vamos usar esse π aqui. Vamos fazer assim, ó. O volume vai ser igual a 24 vezes 3,14. Aí vamos fazer a continha. 24, né? A gente vai multiplicar aí 24 por 3,14. 24 vezes 3,14, sabe quanto dá, gente? Dá 75. O volume aqui vai dar 75,36 metros cúbicos, tá? O volume seria aproximadamente isso aí. 75,36 metros cúbicos. Mas ele está pedindo o volume desse reservatório em litros. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente sabe que 1 metro cúbico, né, ó, 1 metro cúbico, pessoal, ele corresponde o quê? A 1000 litros, né? Então eu posso fazer assim, ó, 75,36 vezes 1000, né? Vezes 1000. Então eu vou caminhar aqui com essa vírgula 3 casas. Então vai ficar 7, 5, 3, 6, 0. Pronto, vai dar isso aqui, ó. Vai dar 75.360 litros. Seria aí o volume do reservatório em litros, ok? E aqui a gente tem mais outra questão. Seja um cilindro circular reto de raio igual a 2 centímetros, né, ó. Ele tem aqui um raio, o raio dele aqui, ó, é 2 centímetros. E a altura dele é de 3 centímetros. Pronto, aqui é a altura desse cilindro. Aí ele pede para a gente calcular a área lateral, a área total e o volume. Então, gente, vamos calcular a área lateral. Ó, a área lateral, essa parte lateral aqui, vai ser 2 vezes π vezes r vezes a altura, né? Que é 2πr, que é o comprimento, que seria isso aqui todinho, né? Aí vezes a altura. Então, a área lateral, ela vai ser igual a isso aqui. Vai ser, eu vou usar o π só, 2 vezes π vezes, quem é o raio? Quem é o raio é 2. Quem é a altura é 3. Então, eu vou dizer que a área lateral vai ser igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12π é centímetro quadrado. Isso aqui seria a área lateral. Agora, ele pede a área total. Vamos calcular a área da base. A área da base é π vezes o raio ao quadrado.
Então, eu faço área da base vai ser igual a π vezes, quem é o raio? É 2, 2 ao quadrado. A área da base vai dar 4π, certo? Como ele pediu a área total, a gente sabe que a área total ela é igual a 2 vezes a área da base somado com a área lateral. Então, nós podemos dizer que a área total vai ser igual 2 vezes a área da base. A área da base é 4π, gente. Então, se são 2 vezes, vai ser 8π, somado com a área lateral. Quem é a área lateral? É 12π. Então, a área total, ela vai ser igual 12 com 20π, 12 com 8 com 12 vai dar 20π. 20π centímetros quadrados. Se você quiser usar o valor do π, você multiplica aí por 3,14. Do contrário, pode deixar assim. Agora, pede também, gente, para nós calcularmos o volume. O que é o volume? É a área da base vezes a altura, né? Então, a gente vai dizer que o volume vai ser igual. Quem é a área da base? 4π. Vezes quem é a altura? 3. Então, a gente faz isso. O volume vai ser igual a 4 vezes 3, 12π centímetros cúbicos. Beleza? Aqui ele mostra como calcular a área lateral. A gente já viu isso aí lá atrás, né? Só para revisar. Ó, a área lateral a gente vai pegar aqui, ó, 2πr. E aqui é a altura, né? Ele mostra como você calcular relacionado àquela questão lá, né? Se a gente pegar aqui, ó, só pegando aqui, 2 centímetros e 3, né? Ó, aqui o raio é 2, né? Ó, só revisando, 2 e aqui é 3. Então, se eu quero a área lateral, eu vou fazer isso, ó. A área lateral vai ser 2πr vezes h. Então, a área lateral aqui vai ser 2π vezes o raio é 2 e a altura é 3. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 2, 4, vai ser 12π. Né? 12π é centímetros quadrados. Foi o cálculo da área lateral. Só revisando o que foi feito lá, por parte. Aí, agora, a área total. Aí, ele vai fazer a área total aqui, vai ser quem? A área da base, 2 vezes a área da base, somado com a área lateral. A área total vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. O raio lá é 2 e a altura dele é 3. Então, aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, né? Mas a área lateral nós acabamos de ver que foi 12, né? Então, a gente bota aqui 12π. Somando aqui, ó, a área total vai dar... Aqui dá 4 vezes 2 dá 8π, somado com 12π. Essa área total vai ser igual a 20π. Repetindo aquilo que a gente viu lá atrás, tá? E por último, o volume. A gente sabe que para calcular o volume aqui, ó, o volume, nós usamos o quê? A área da base vezes a altura. O raio aqui é 2 e a altura aqui é 3. Então, a gente vai ter isso. O volume vai ser igual. A área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume vai ser igual a π vezes o raio é 2 ao quadrado vezes a altura. O volume vai ser igual a 4π. A altura aqui, eu esqueci de colocar aqui. Vamos colocar logo aqui, né? A altura aqui. Só corrigindo aqui, pessoal. Ó, a altura aqui é 3. Então, 3 vezes 4. Então, a gente já vai botar aqui o valor 12, né? A gente já bota aqui 12. Pronto. 12π centímetros cúbicos. E finalizando aqui, a gente tem mais uma questão. Ele coloca: a figura indica o tambor cilíndrico de um aquecedor solar com capacidade de 1.570 litros, né? Aí aqui tem, ó, a altura desse tambor, que é 2 metros. Aqui tem o raio, que ele não deu quem é. Aí ele diz, sabendo que 1.000 litros de água ocupam um volume de 1 metro cúbico, né? Então, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Aí ele diz, adotando o π, esse valor, determina a medida do raio do cilindro, né? Então, ele deu aqui o volume desse recipiente.
Então, a gente tem que o volume é igual à área da base vezes a altura, né, pessoal? Então, a gente tem... Quem é o volume? O volume aqui ele deu em litros, né? Ele deu em litros. Só que aqui nós vamos encontrar esse volume aqui, ele está em litros. Então, nós vamos dividir isso aqui por 1000, né? Olha, 1570, nós vamos dividir por 1000, né? Para transformar ele em metros cúbicos, né? Esse volume em metros cúbicos. Porque 1 metro cúbico tem 1000 litros, né? Então, a gente vai fazer isso, ó. Vai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai dar 1, o volume vai ser 1,57. Igual. Quem é a área da base? Vai ser π, que é 3,14, vezes o raio, que eu não sei, ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 2. Aí aqui a gente vai fazer isso, ó, 1,57 igual 2 vezes 3,14, aqui 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Dá 6,28 vezes o raio ao quadrado. Aí a gente vai fazer raio ao quadrado é igual a 1,57 dividido por 6,28. Então, fazendo essa continha, 1,57 dividido por 6,28 vai dar 0,25, né? Ó, esse raio ao quadrado aqui, ele vai dar 0,25. Você tira aí o quadrado e bota a raiz aqui, ó, 0,25. Quem é a raiz de 0,25? Vai ser 0,5. Então, o valor desse raio aí vai ser 0,5 metros, ou seja, meio metro, né, pessoal?